E a gente não pode atrasar. E eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. Nós vamos retomar essa última parte cantando uma música que eu acredito que muitos daqui conhecem. Então, para que a gente se acalme no retorno do nosso intervalo, nós vamos ter a oportunidade aqui de ouvir uma música. Eu não sei se todos conhecem, acredito que aqui todo mundo conhece. Todo mundo conhece Quanta Luz? Mas não é essa não, é outra. É outra. Nós vamos cantar outra música, tá bom? Que eu acho que todo mundo aqui conhece, tá? Então a gente vai se organizar para que a gente se acalme, se tranquilize, para começar a nossa última parte. O Luiz, quando me chamou, disse que ia ser uma maratona, que ia ser um não sei o quê. Acabou. Eu não entendi. A gente foi maratona, né? Não entendi o negócio de maratona, né? Tá. Oi. Aproveitar para dizer que 16 e 17 de maio, eu estando encarnado, eu estarei em Valença. Tá? Valença. Eu vou tentar descobrir, eu não sei ainda, eu vou dar uma olhada. Não, mas eu não anotei na minha agenda. Assim que acabar, eu vou poder olhar meus papéis, eu vou descobrir. Vamos ouvir a música! Bom dia, pessoal. Fábio, só para dar um retorno também para vocês, a música que vocês vão ouvir, o autor e cantor dela vai estar com a gente aqui a partir de 2 horas hoje. A gente vai ter a visita do nosso amigo Alan Filho. Então, com vocês, o cover do Alan. Isso, Fábio. quase cover do Alan. Venham à tarde para ouvir o Alan, vai ser muito mais tranquilo. O nome da música é Mar da Vida, acredito que todo mundo conheça. Então, quem souber cantar, a gente pode fazer um grande coral aqui, né? Então, vamos lá, gente. Ondas da vida, cão, barco, atracado no tempo, só que naufraga em si mesmo, temendo os monstros. Tá bonito. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros existem sequer nas mentiras. As velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vai que o Cristo seja a luz em seu vogar. Não te impeça de tentar ganhar o
mas venha assistir o Alan à tarde. Vamos então para a nossa última hora. Gente, que falsidade. Muito bem. Nós temos aqui alguns pontos ainda para a gente ver, tá certo? Para a gente poder fechar. Estávamos ainda no primeiro momento da manhã, vendo alguns elementos, agora faltam ver alguns pontos essenciais. Vamos lá? Ainda sobre a questão do médium dialogador, esse aspecto da compaixão, Maurício, que você lembrou logo no começo, da empatia, da compaixão, da visão búdica, da visão cristã, o que é para a gente ver nesse processo. E eu digo para todos nós, não é possível realizar um verdadeiro trabalho de atendimento espiritual se você não tiver compaixão. Não tem como. Porque você vai ver com raiva, você vai ver com ódio, você vai ver com uma série de coisas que não vão funcionar, com vaidade. Tem que estar despido de tudo isso. Então, é preciso, para fazer esse trabalho, que nós tenhamos um coração acolhedor. Quem não tem, desenvolva, gente. Aprenda a ter um coração acolhedor. Não é uma disputa. Aprenda a olhar o Espírito pensando, ele foi trazido para ser acolhido, para ser cuidado, para que você consiga oferecer algo de bom. Às vezes essas entidades estão rompidas com um sentimento de amor há muito tempo. Há quanto tempo não houve uma palavra de amor? Há quanto tempo ninguém diz nada que seja mais voltado para um sentimento positivo de tudo isso, Rogéria? E é a grande chance que nós temos de ter alguém para dizer, tem uma oportunidade para você, tem uma porta de saída. Quantas vezes a pessoa está numa situação, na vida encarnada, que não vê saída e alguém vem e abre essa perspectiva. Já vi uma situação. Em que o espírito, o dialogador falou, agora você vai receber um abraço, sinta-se abraçado. Chorou. Há quanto tempo eu estava precisando e querendo um abraço? Fantástico, né? É o acolhimento. Chegou agitado, chegou bravo. Ele só queria um abraço. Eu não sei se todos já leram o livro No Rumo de um Mundo de Regeneração. Nesse livro tem um personagem lá chamado Bispo Dieme, que eu não sei se é de Macapá. Não sei se é Bispo de Magé. Eu não sei de onde ele é, mas é Bispo Dieme. E essa entidade é uma entidade muito perversa, que está nos bastidores de toda a trama negativa da obra. Quando chega no final do livro, ele começa a se aborrecer, e na medida em que ele vai, digamos assim, dando vazão para toda a raiva, toda a animalidade que tem dentro dele, ele vai se transformando. O perispírito dele vai assumindo uma característica de lobo, uma característica lupina. É uma cena que dá medinho, porque quando os mentores estão lá, a entidade, vamos dizer assim, no sentido psicológico, ela cresce para cima dos mentores, entendeu? E ela assume aquela característica lupina, e você diz, meu Deus, agora o livro está acabando e agora não vai ter conserto. Aí o que acontece? Eurípides Barçanufo, que é um dos que estão ali, para e ora, pedindo socorro
a Maria de Nazaré. E quando ele começa a orar, começa a se formar uma luz, começa a se formar uma claridade indescritível. E ela aparece. E ela diz para ele uma frase só. Ela diz: meu filho, aí, que fizeste das ovelhas que te foram confiadas? Só que esta frase, ela é dita dentro de uma energia que só Maria tem. Porque Eurípides Barçanufo estava lá e poderia ter dito que essa frase qualquer um pode falar. Mas é a energia que carrega na fala, que quando ela diz, meu filho, vibra lá dentro dele, que fizeste das ovelhas que te foram confiadas. Puf! O bispo de M desmonta, e aí toda aquela capa, toda aquela força, toda aquela coisa se desfaz dentro da intensidade do amor que aquele atendimento promove ali no socorro. Diga, minha filha. No rumo do mundo de regeneração, Divaldo Franco, a última das obras da quadrilogia sobre a transição planetária. Era um livro, aí virou 2, depois foram 3, aí é uma trilogia, aí virou uma quadrilogia. É uma trilogia de 4, né? Porque ficou 4. É uma quadrilogia, na verdade. Tá bom? Então, ter um coração acolhedor é o ponto essencial que a gente tem nessa tarefa. E aí, a gente tem que buscar empatia. Tá? E nessa busca, na empatia com a entidade, o mentor vai ajudar. Porque a gente não está num processo ali, ele não é médium dialogador. Se ele é médium, ele é médium, né? E na medida em que você vai fazer um atendimento, existe o amparo espiritual. Aí eu volto para uma questão que estávamos falando ontem. E por que os espíritos não fazem sozinho? Porque eles podem fazer só, mas eles querem que a gente cresça. Oportunidade de serviço. Então, pede para que nós estejamos juntos, para que nós também cresçamos. A gente aprende fazendo. Então, essas entidades que nos ajudam, os nossos mentores, eles nos envolvem e nós começamos a sentir uma emoção que não é somente nossa. Eu tenho uma companheira do Movimento Espírita de Rondônia, que ela me contou uma história, que ela foi para uma confraternização de final de ano, esse negócio de dezembro aí, então era a confraternização de final de ano, e ela foi para a confraternização dos amigos do trabalho, e aí ela estava sentada na mesa, os amigos estavam sentados também, ali todo mundo conversando, e aí ela me contando, de repente eu comecei a olhar para os meus amigos, e comecei a ver o quanto eu gostava dos meus colegas de trabalho. Olhando para um, dizendo, poxa, eu gosto dele. Um cara legal, eu gosto desse outro. E eu fui olhando um por um, e vendo o quanto tinha sido bom o ano que tinha acontecido, estar com eles, o quanto aquilo era legal. Eu fui passando o olho na mesa, e vendo cada um dos colegas, dizendo, gente, que bom que a gente está tendo esse momento do final do ano, para que eu possa sentir toda essa gratidão e esse afeto pelos meus colegas. Aí ela me contando, eu estava aqui assim, quase na esquina, e do meu lado direito tinha uma moça. Também olhei para ela, nossa, aquele sentimento. De repente, esta colega que estava no lado direito dela, disse assim, fulana, isso aqui é... tem um espírito do teu lado aqui, colega de trabalho que não é espírita, mas nem por isso não deixa de ser médium, ostensivo. Fulana, tem um espírito do teu lado aqui, e ela está dizendo que é tua mãe, e ela veio só para te dar um abraço de Natal, dizer que ela sente muita saudade de você, e veio te dizer que ela continua te amando. Minha amiga interpretando-se, o amor que eu senti
não era meu. Era a irradiação do amor dela que me fez ter aquela emoção. Eu confundo vocês com o que eu falo? Quando a gente vê Paulo de Tarso, Senhor, o que tu queres que eu faça? Aquele não é Saulo, aquele é Saulo mais Jesus. Porque o impacto do encontro na estrada de Damasco mexe com Saulo e ele está sobre a energia dessa entidade que o encontrou na beira do caminho. Então, buscar a empatia é uma coisa importante e, nesse sentido, o mentor ajuda a gente a fazer esse processo. E a gente tem o quê? Que aproveitar esse amor emprestado. Na hora que você está fazendo o atendimento, existe um quê de amor a mais. É o amor que os mentores te emprestam para que você possa fazer o trabalho. Deixe esse amor fluir. Permita sentir amor pelas entidades que você socorre, porque o que vai promover o socorro é a capacidade de eu me emocionar diante daquele que se manifesta. André Luiz chega a colocar, até coloquei aí nesse slide, mas eu vou falar logo agora. Ele diz que quando as entidades se manifestarem, imagine que quem está se manifestando é um querido seu, é seu filho, é seu pai, né? É a sua sogra, que você tanto ama, né? Não, gente, a gente não pode falar mal de sogra, não, porque senão ela vem mãe, então tem que deixar ela lá, a sogra, sabe? Não falar muito mal não, senão atrai, né? Oi? Você teve uma sogra boa, minha filha? Foi? Não, nem toda sogra é ruim. É mesmo. Vamos fazer uma enquete com as noras. Nem toda sogra é ruim, não, tá? Esse negócio de que sogra é ruim, não é toda, não. A sogra da minha mulher, eu acho uma pessoa espetacular. Eu acho ela maravilhosa. Mas vamos lá. Então, existe um quê de amor que nós não podemos desperdiçar. É importante ter a capacidade de vê-los como crianças espirituais. Se você não tem esse dom, desenvolva. Desenvolva o dom. O cara veio gritando, porque eu vou quebrar. É uma criança espiritual. É uma criança espiritual. É a maneira que ele tem de expressar a insatisfação dele. Ele não tem outro recurso. É aceitar o outro do jeito que o outro. É isso que ele pode oferecer. É isso que ele pode dar. Existe uma animação da Disney, chamada Soul, S-O-U-L, que é alma, em inglês, alma, que conta a história de uma alminha que tem que encarnar e tem um sujeito que tem que convencê-la que ela tem que encarnar, mas ela é bem rebeldezinha. E tem uma cena dessa animação que, se eu não tivesse medo de ser processado, eu mostrava para vocês, porque mostra e depois tem que processo, né? Porque mostra filme dos outros, essas coisas. Mas é assim, essa alminha, ela se aborrece, ela fica com ódio, com muita mágoa do outro que não corresponde ao que ela deseja. E num dado momento ele vê, está vindo um ser monstruoso, enorme, gigante, está vindo assim no horizonte. É a alminha, mas dá medo de ver aquele tamanho de coisa que está vindo. E quando aquela coisa grande, enorme, está vindo assim na direção de todo mundo, para destruir tudo, está destruindo tudo por onde passa, o outro espírito que está tentando convencer a alminha para que ela renasça, quando ele vê, ele sabe que é ela. E sabe qual é a atitude que ele toma quando ele vê aquela coisa monstruosa vindo? Ele corre na direção dela
como se fosse tipo um furacão, uma coisa assim, ele corre na direção dela e atravessa aquela camada do furacão, e lá dentro a alminha está enroladinha chorando. Aí ele se aproxima dela e diz: me desculpa, por favor, me perdoa, vem cá, para com isso. Aí, na medida em que ele toma na mão dela e tira ela dali daquele lugar onde ela está, aquela coisa grande se desfaz. E fica só a criança, só a alminha pequena que estava lá. Essa imagem representa muito bem o que é, na verdade, o fenômeno formado por essas entidades difíceis que a gente tem a chance de encontrar na reunião mediúnica. Eu preciso conversar como quem conversa com crianças espirituais. Então, quando a gente tem a chance de lidar com as chamadas lideranças de falanges obsessoras, a nossa habilidade tem que ser essa. Não pode ter medo, não pode ter raiva, e tem que olhar como alguém que está precisando de ajuda. Vocês já devem ter visto, isso é uma comparação grosseira, pelo amor de Deus, no YouTube, vídeos de pessoas que resgatam animais feridos, cachorro abandonado, gato abandonado. Quando ele se aproxima para tentar salvar o cachorro, o que o cachorro faz? Ele morde. Ele morde. Mas ele não quer morder. É defesa. Essas entidades, às vezes, vêm de uma história, porque se são obsessores é porque em algum momento foram vítimas, por isso estão assim. Só que eles ficaram tão feridos, têm dificuldade de perdoar, e como não perdoam, são infelizes. Então eu tenho que olhar e dizer assim: se ele tem ódio, ele é infeliz. Ele é infeliz porque a raiva, ela oculta a fragilidade da pessoa. Se a pessoa expressa raiva, por trás da raiva existe uma fragilidade, que a pessoa usa a raiva como escudo para representar a criança ferida que está por trás disso. Eu preciso ter essa visão, gente. Se eu não tiver essa visão, eu não consigo ajudar. Tem que ter essa leitura. Joana de Ângeles, quando trata dessa questão, ela diz no livro O Homem Integral que a violência revela sofrimento. Todas as vezes, que diz ela, todas as vezes que alguém demonstra algum desequilíbrio de comportamento, é porque por trás desse desequilíbrio existe um sofrimento. Porque o normal da criatura humana é viver de maneira tranquila, é recepcionar o outro, é vivermos de forma harmônica. Se eu tenho defesas, se eu rejeito, se eu agrido, se eu não aceito, se eu tenho violência, existe sofrimento em mim que está justificando esse tipo de comportamento. Então, diante dessas entidades que lideram falanges de obsessores, não tenhamos receio. O nosso papel é o de tentar, tanto quanto possível, fazer esta leitura. Existem os obsessores da causa. Eles não são obsessores pessoais. Eles obsediam porque eles não querem o centro espírita aberto, porque eles não querem que funcione, não querem aquilo, eles têm... No fundo, tem raiva de quê? São crianças espirituais. Se eu não tiver isso, eu não consigo ajudar. Então, é olhar para eles e tentar ver como que a gente faz isso. Por que que incomoda? Por que ele não quer o centro espírita aberto? Qual é a motivação que está por trás disso? Né? Então, muitas vezes, são os que mais fazem ameaça. Os maiores ameaçadores do grupo mediúnico são os obsessores da causa. Que eles vão destruir o grupo, que eles sabem cada um como é que é. Eu sei o filho de vocês por onde anda, eu vou acabar com vocês. E se eu tiver a compreensão de que a lei de causa e efeito, ela age de acordo com aquilo que tem que ser, eu perco o medo.
Até porque a vida material é a vida material, ela não é a vida espiritual. Existe uma cena no livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno, autor. Loucura e Obsessão. Um livro de Manuel Filomeno, em que tem uma cena que parece muito com a história de Bezerra de Menezes. Nesse livro, conta a história de um espírita que tem um filho que é doente mental. E aí, o filho já está adulto, e o obsessor do filho aparece na reunião mediúnica. E o pai diz: liberte meu filho. Já chega, você tem obsidiado meu filho há anos a fio. Ele precisa de paz. Ele diz: seu filho me deve. E nós estamos entrelaçados há séculos. Não é fácil me desvincular dele, porque ele e eu estamos num processo de simbiose. Você pensa que eu que o perturbo, mas ele também me chama, e nós estamos extremamente vinculados. Você quer que eu me afaste dele? Quero. Ele vai morrer se eu me afastar. Pense bem. Você quer perder seu filho? Eu me afasto, ele vai morrer. Você quer? Ele morre. Aí disse: mas mesmo que aconteça isso, é o início da libertação de vocês. Mas ele vai morrer. Aí disse: não, se ele vai morrer é uma questão de Deus. Você faz o que você pode e Deus faz aquilo que tem que fazer. Para você e para ele é melhor que termine o processo obsessivo. Mas o seu filho vai morrer. Isso eu sei. Vamos começar. Liberte meu filho. E o Espírito diz: eu vou aceitar e vou seguir. Eu vou aceitar o que você está me propondo e vou embora. Mas seu filho não vai durar. Ele desencarna. Reunião termina, ele vai para casa. Quando chega em casa, o filho está tendo uma convulsão, desencarna. Existem também os perdidos. Gente, os perdidos. Isso tem demais nas reuniões de educação da mediunidade. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei de onde eu vim. Estava indo para o trabalho e de repente eu não sei. Eu estava no hospital, eu estou em casa, ninguém me ouve, eu estou em casa, ninguém me atende. O médico não me ouve, ninguém me atende. Para essas entidades, você não deve agir como agia o pessoal da minha época. Quando eu era menino, que tinha reunião mediúnica, que essas entidades se manifestavam, não havia um pingo de compaixão da parte do dialogador. Eu já até esperava, quando se manifestavam desses, já até sabia o que o dialogador ia fazer. Ele dizia: olha para a tua mão, essa mão é tua? Não é sua? Você está morto. Você morreu. Eu vi uma vez que o Espírito disse: não, a mão não é minha, mas eu estou vivo. Ele disse: não está não, pegou um espelho, olha aqui se esse rosto é teu. Então, essas violências de dizer: você está morto, você morreu, isso não ajuda a entidade. Ué, mas ele não veio para a reunião mediúnica para ser esclarecido? Mas o esclarecimento que você vai dar não é que ele morreu. O esclarecimento é que a vida continua. Então ele vai dizer: eu não sei o que aconteceu, eu não sei nem se eu estou morto. Não, morto você não pode estar, que você está conversando comigo. Você nunca ouviu falar que a morte não existe? Se você tivesse morto, você estava morto. Se você está falando comigo é porque está vivo. O que pode ter acontecido é o seu corpo que morreu, mas você está vivo, cara. Está com o mesmo sentimento, com as mesmas coisas. E tratar isso com a mais absoluta naturalidade. A mais absoluta naturalidade do processo. Conversa com o espírito, porque o pessoal gosta de falar de espírito como se fosse uma coisa do além. Espírito não é do além, espírito é coisa do aquém. Porque tem umas doutrinações que a gente vê que o espírito se manifesta, aí o doutrinador chega, o dialogador, né? Não, esse é doutrinador mesmo. Ele chega e diz assim: meu irmão,
o decesso carnal que captura as almas que retornam para o mundo de acordo com os mecanismos da lei de... quero lá saber disso, cara, ai, está doendo, meu irmão, o espírito não sente, porque... quero lá saber disso. Conversa com ele como se ele fosse gente. Espírito não é do além, é do aquém. O que foi que houve? O que aconteceu com você? No que a gente pode ajudar? E aí tem os enfermeiros, tem a maca, tem os médicos, e aí você vai orientando, olha, tem essa possibilidade de você ser atendido. André Luiz, no livro Desobsessão, diz o seguinte, que quando a entidade estiver muito agitada, muito angustiada, aí você, desse padrão aí dos perdidos, né? Que esses perdidos estão perdidos. Quando você tiver com uma entidade dessa que está muito agitada, eu sei o que aconteceu, meu Deus, os meus filhos... O que a gente faz? A gente sugere para ele que ele adormeça. Descansa, precisa descansar. Vamos descansar. Relaxa, fecha seus olhos, vamos dormir, você precisa descansar. Os médicos estão aqui, vão ajudar você. Olha os enfermeiros, olha esse pessoal que está perto de você e tal. E aí você tenta acalmar o espírito. Então, esses chamados perdidos, é importante que a gente cuide deles com muito amor, muita compreensão e sem chocar. A gente não choca ninguém na mesa mediúnica. Conversa com naturalidade. Às vezes eles começam a falar assim, eu estou vendo meu corpo, e tem uma pessoa aqui dizendo que eu morri. Eu morri? Aí você diz, morreu, você não morreu. Mas aí já vai abrindo espaço para que você consiga atender melhor esta pessoa. Fala, Lucas. Existe alguma situação específica em que seria viável ter uma comunicação um pouco mais dura com o espírito? Olha, evidentemente as exceções elas existem, não é? Não dá para dizer assim, não, isso não existe. Às vezes você pode ter até uma conversa um pouco mais incisiva com ele, mas não pode ser com rispidez. Às vezes você pode falar um pouco mais duro, mas igual a mãe fala com o filho. Do tipo, você acha que você está fazendo bem para você com o que você está fazendo? Você acha que isso faz bem para você? Você acha que você está correto fazendo isso? Olha o estado que você ficou, olha como que você está. Você acha correto? Sempre focado nele, não focado no outro. Não se diz assim, olha o que você está fazendo com ele, coitadinho. Olha como ele está, o bichinho. Não se puxa para o outro, porque o que ele quer é acabar com o outro. Você joga sempre para ele. Você fazendo isso, você está esquecendo de você, cara. Olha como é que você está. Olha como é que você ficou. Você acha correto você está fazendo isso com você mesmo? Você está esquecendo dos seus amores, você está esquecendo da sua vida, você está esquecendo de quem você é. Cadê a pessoa valorosa que você é? Você está se perdendo no ódio. Não tem sentido o que você está fazendo com você. De repente, num determinado diálogo, cabe isso, desde que a fala seja carregada de amor. Que não seja uma coisa do tipo, olha o que você está fazendo com você, se acabando, está aí um espírito sofredor, gemendo. Isso não cabe. Mas, às vezes, uma fala um pouquinho mais forte pode ser colocada, desde que não se afaste do amor. Mas isso, no caso, não seria mais duro, seria uma aplicação do pensamento socrático, para ele ter noção do que está fazendo. Aí, com isso, seria uma outra abordagem. Não seria ser duro, seria aplicar o pensamento socrático. E o que é ser duro? Fala aí para mim. Por exemplo, não está vendo que você está fazendo mal para aquela pessoa? Não, para a pessoa não. Você nunca joga para o outro, nunca joga. Porque se você disser assim, onde você está fazendo isso? Mas é isso que eu quero é acabar com ele, eu estou fazendo pouco. Então, é sempre para cima dele. É sempre ele com ele mesmo, porque o que acontece com uma entidade perturbadora
é que ela esquece que ela tem direito à felicidade. Ela se afastou dos seus amores, ela perdeu o contato com a sua família, ela não vê há muito tempo os seus amados, focado no objeto de vingança. Então ela esqueceu da história dela, ela esqueceu de si na sanha de procurar uma vingança com alguém que ela entende que lhe fez mal. Então você vai focar nela e dizer: o que você está fazendo com você não é o correto, não é? E um último ponto que a gente tem aqui, olha o pontinho lá, os escravocratas arrependidos. Nem toda entidade que aparece escravocrata é endurecida, tem escravocrata arrependido, que diz: o que eu fiz, eu não devia ter feito o que eu fiz, aí acolhe. Ele está errado? Tá, mas eu não adianta dizer: você realmente é um monstro, olha o que você fez, não vai ajudar. Então você diz: todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos, mas todos nós temos o direito de se recuperar. Então, acolher a pessoa dentro daquilo que é possível levantá-la. Diga. Isso tudo aí, né, a gente tem uma compreensão em relação ao espírito comunicante. Mas aquele título que você colocou, eu acho que muitas vezes o médium esclarecedor, ele se esquece como médium. Então, todas essas informações, dessas qualidades para o dialogador e todas essas informações sobre os comunicantes são extremamente necessárias. Mas creio eu que é necessário para o médium esclarecedor que ele crie um campo vibratório tal para que os benfeitores da reunião possam, através desse campo vibratório, trabalhar em prol da reunião. Não é por aí? A gente vai ver isso agora. Vocês têm uma mediunidade incrível. Ainda não é nesse slide, é no próximo. No próximo. Passando no próximo, se Deus permitir, a gente vai ver essa parte que você está colocando. Vamos para o último tópico desta questão da relação do dialogador com os espíritos: o amor e o evangelho. Não é só conhecer o evangelho para ficar derramando parábola da cabeça das pessoas. Lembra da parábola do bom samaritano? Pois é, a parábola, você deveria ter juntado aí da beira do caminho, você não juntou, porque você é irresponsável. Não é conhecer para saber, é usar o evangelho como Jesus, o misericordioso, que vai buscar a ovelha perdida. É o misericordioso. É o que cuida dos caídos, é o que acolhe os feridos, que veio para o que estava ferido, veio para os doentes. É esse Jesus que é para apresentar. Não é para ficar discutindo lá. E Jesus não colocou água e vinho, não disse: esse é o meu corpo, meu sangue, fazer isso em minha memória? Pois é, porque não é para discutir isso aí, não interessa. O que interessa não é ele que fala que o pastor vai buscar a ovelha perdida. A ovelha perdida voltou sozinha? O pastor teve que buscar. E quando ele buscou a ovelha, o que ele fez? Foi tangendo a ovelha. Bora, volta, volta. Como é que ele trouxe a ovelha? Nos ombros. É esse que é o Jesus, que vai em busca da ovelha que se perdeu, e quando volta, traz ela nos ombros. Esse é o Jesus. O conhecimento do evangelho é nesse sentido. Então, aqui, o nosso foco é socorrer um coração que padece. E durante muito tempo, nas reuniões mediúnicas, a gente trabalhou muito com discussões, com debates. Síndrome de Nicodemos, que a gente ia para a reunião mediúnica e as entidades religiosas se manifestavam e era uma brigalhada de versículo para cá, versículo para lá, sem a menor necessidade disso, querer discutir esses assuntos. Hermínio de Miranda até fala na obra dele, Diálogo com as Sombras, a seguinte coisa: não entre em discussão que você vai perder. Você vai perder. E vai ficar feio, porque você não atende à entidade. Então tome cuidado para que ela não faça isso com você, porque senão você cai nessas armadilhas
debate, o nível da reunião cai, não socorre ninguém, e o que é pior, essa entidade ainda vem e fica perturbando a reunião, consumindo o tempo que os outros poderiam se manifestar. Não queira debater, tá bom? A essência do trabalho do diálogo é a busca do eu do outro. Sempre a busca do eu. Sempre ele, os problemas dele, a dor dele, tá? Porque às vezes eles vêm para a reunião e eles ficam cozinhando o galo. E o doutrinador morde a isca. Aí o cara fica, não, porque não sei o quê. Não, eu não acredito nisso aí não, porque não sei o quê, porque não sei o que mais. E a reunião vai andando e ninguém dá comunicação. E o cara, como é que diria? Na minha terra tem uma expressão, ele empata a reunião, ele fica empatando. Empatar não é só quando dá 0-0 o placar. Empatar também quando fica empatando, né? Então ele vem, ele empata a reunião, a entidade fica ali, meu Deus, e ninguém se manifesta mais, porque o doutrinador não quer perder a briga, e aí fica uma teima danada e acaba que ninguém se manifestou, o trabalho curativo não aconteceu. Por quê? Porque nós nos afastamos da ideia do amor e do evangelho. Esperto, tem que ficar esperto para isso, tá bom? Outra coisa também é ficar atento se o cara não repete. Porque não sei o quê, porque ele já falou, né? Aí você, aí ele conta de novo, ele está cozinhando o galo, gente. O galo que canta de manhã cedo, Romilda. E aí fica daquele cozinhamento de galo, repetindo a mesma história, que não sai para lugar nenhum. Você sentiu que a coisa começa a repetir, está na hora de você pensar numa forma de fazer com que aquela comunicação avance. Ou ela avança para algum lado, ou você então encaminha a entidade para ser socorrida por alguém. Não deixe que aquilo se prolongue por muito tempo de repetição. Educação da mediunidade é exatamente para o médium também aprender esse tipo de situação. Tá bom? Às vezes, uma frase dentro de uma doutrinação pode alterar o rumo da história. Uma palavra que você diz, e os seus amores, onde estão? Há quanto tempo você não vê nenhum deles? Falei isso mais cedo, vou repetir, porque já estou velhinho, a gente se repete, mas a gente nunca aponta que parente que abandonou, porque esse parente pode ter abandonado mesmo, né? Então você não pode perguntar assim, e a sua mãe? Sua mãe está procurando por minha mãe? A minha mãe foi a primeira que me abandonou, meu amigo, não tem nada com ela não. Mas tem alguém que cuidou dele, tá? Porque a gente não chega na idade adulta se alguém não cuidou de nós. Então, se a mãe não cuidou, a avó cuidou, a vizinha, ou a sogra, sei lá, alguém cuidou de nós. Alguém exerceu o papel de cuidador. Então, a gente não identifica qual é o laço de parentesco, mas diz, olha, as pessoas que você ama estão procurando por você, e você se afasta delas. Tem alguns médiuns, dialogadores, que são bem intuitivos, e eles entram com uma palavra, como você falou, Fernanda, aí pá, muda o rumo. Uma palavra, ele diz, de quem é essa armadura? Pronto, acabou. Sabe? Uma palavra. O que é esta casa? Que casa é essa no meio da floresta? Desmonta. Não que a gente diga assim, desmontei. É porque o que a gente quer é exatamente que ele entre naquilo que o Hermínio de Miranda chama de crise, que é o momento em que a armadura cai e o espírito fica exposto para ser socorrido. Oi? Fazer a catarse. É quando ele acessa ele mesmo. Tá? Então,
Importante lembrar que a energia fala mais do que as palavras. Não adianta frases de efeito. Eu vou falar uma frase de efeito, vai funcionar. O que importa é a energia que a palavra tem. Meu filho, que fizeste das ovelhas que te foram confiadas? Essa frase até eu posso dizer para o bispo de Macapá, bispo de M, bispo de Magé, não sei. Que fizeste das ovelhas? Mas só que se eu falar não vai funcionar, porque ela não tem a energia que Maria de Nazaré possui. Bom, então, a gente, olha, comeu um pedacinho. O André Luiz comenta isso, que a gente não deve constranger os médiuns a se comunicar. Fulano, você não deu uma comunicação hoje, vamos embora, vamos dar uma comunicação, vamos lá, comunica aí. Estou esperando aqui, tá? Porque você cria constrangimento. Às vezes, aquele médium naquele dia não está bem, gente. Não está bem. Brigou em casa, está desintonizado, pode ter tido algum problema, está com problema de saúde, de cabeça. Existe um capítulo do Livro dos Médiuns voltado para a perda e suspensão da mediunidade. E pode ser que, de repente, o médium do qual nós estamos falando esteja passando por um momento em que a comunicação não vai acontecer. Então, quando você estiver, tenha misericórdia também dos médiuns que estão no trabalho mediúnico. Espíritos para que a gente trabalhe o nosso lado de amor. Diga, Otávio. Dentro daqueles recursos do amor ao evangelho, a busca do eu, nós poderíamos acrescentar, né, a possibilidade de, entendendo que tudo que ocorre na reunião mediúnica ocorre por permissão do grupo espiritual que coordena, acessar conteúdos de vidas anteriores do espírito comunicante, para que ele possa justamente cair em si e ver que, às vezes, o que ele está fazendo, ele também sofreu, né? Ele cair, acessar outros conteúdos já vividos? Fazer o espírito regredir. Esse expediente se usa muitas vezes. A questão maior é qual é o móvel que me faz isso, que me motiva a fazer, que não seja a tentativa de vencer. Por exemplo, chega uma entidade muito violenta, eu vou acabar com você, rapaz, você também tem culpa, você quer ver como você tem culpa? Lembra o que você fez no passado, olha como você também cometeu. Então, na verdade, não deixa de ser uma disputa, mas às vezes o espírito não está nesse estado, ele diz assim, eu queria entender, eu nunca fiz nada, por que isso acontece comigo? Eu perdi meus filhos, eu estou sofrendo, eu nunca fiz nada, meu Deus, por que a vida é tão injusta? Neste caso em que você tem alguém que está em processo de busca de uma resposta, aí você diz, será que Deus não pode nos ajudar? Para que você entenda um pouco mais sobre isso. Tente lembrar do que aconteceu. A motivação é outra, é oferecer a ele uma resposta daquilo que ele de alguma forma está buscando. É diferente de uma confrontação. Pois eu vou te mostrar, você não é nada disso que você está pensando, não, você não é nada disso. Você também é culpado, você é obsessor, por quê? Porque você também tem culpa. Você quer ver como você tem culpa? Olha o que você fez, contemple o que você... Olha as vidas que você matou, Aí, meu amigo, aí a gente entrou num quadro que não é o desejável, mas ela pode ser usada, sim, quando o espírito está em busca dessa resposta, aí a gente pode utilizar. Espíritos que se comunicam e que a gente precisa ter paciência com eles, os levianos, os que vêm debochar da reunião, que vêm tomar tempo da reunião, que aparece da reunião só para cozinhar o galo. Eles ficam lá e eles comentam, eu não vou embora, agora eu vou ficar aqui. Eu não tenho nada para fazer mesmo. Vou ficar por aqui, eu gostei de vocês, vou ficar. Porque esses precisam ser acolhidos com amor. Aí você aproveita e conversa, como é que você está? E não sei o quê, e leva para o pessoal. Também existem os fingidos. Tem muito espírito que finge.
Ele vem para a reunião fingindo para ganhar tempo da reunião. Ah, eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda, não sei o que, mas ele não está precisando de ajuda. Ele é um mistificador que está ali só para consumir o tempo da equipe. Você tem que ter habilidade para descobrir. Como também aparecem os fingidos como mentores. E o Hermínio de Miranda dá uma dica boa, como saber se uma entidade que está se comunicando é mentora ou não. Os mentores não costumam tomar o tempo da reunião no meio dela. Se um mentor se manifesta no meio da reunião, desconfie dele. Mentor que vem, olha gente, boa noite para vocês, eu sou o mentor da reunião, e eu já assisti reunião, que a entidade se manifestou no meio dela. Eu sou o mentor da reunião de vocês, e eu vim aqui dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Trabalho excelente, e nós reunidos estamos propondo para vocês uma folga. Vocês andam trabalhando muito, e a gente está sugerindo que vocês estão com muito cansaço, que vocês interrompam o grupo, dê uma paradinha, o final do ano está chegando, vocês interrompem, quando for lá para março, depois do carnaval, o grupo volta a se reunir e tal. Você está vendo que a entidade está no meio da reunião se manifestando como mentor, aí você já desconfia. E aí a proposta que ela traz não é uma proposta boa, né? Ela... Opa! Calma, sou eu aqui atrás. Aqui. Desculpe, acho que está muito alto o microfone. Tá bem. Todo mundo... Todo mundo acordou, né? Existe uma certa... Pode fazer sua pergunta, meu filho. Pode fazer sua pergunta. Já sabe se não responder, né? Pode fazer. Não sei se vou responder, mas pode fazer. Existe uma certa controvérsia no que se refere ao estado, tanto do médium quanto do dialogador, estado psicológico, mental. Uns dizem, não, se você não está bem, você não deve ir na reunião. Outros já dizem, não, você deve ir o dia que você não está bem. Não é fisicamente. Fisicamente é claro que a pessoa não vai. Qual o ponto de vista disso aí? Perfeito. Se você está com uma doença contagiosa, não vá. A pessoa pegou uma Covid e vai para a mediúnica. Não vá. Então, existem doenças que são contagiosas. Essas você não vai. Existem doenças que não são contagiosas. Aí você vai avaliar se você pode ir ou não. Por exemplo, eu tenho uma artrose, não estou conseguindo andar hoje. Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu não vou porque está inchado o meu joelho, eu não vou ter condição. É uma decisão de ir ou de não ir. Ou dizer, olha, está doendo muito, mas eu vou, quem sabe eu não consiga um benefício durante a reunião mediúnica. Agora, doenças que não são nem contagiosas e que também não são doenças crônicas, e foi um trem que me aconteceu, aí tem que ir. Por exemplo, gente, desde quarta-feira eu estou numa irritação, estou dando coice no vento, eu estou mordendo as pessoas. No meu trabalho, eu já joguei até um grampeador numa pessoa. Eu acho que eu nem vou para a reunião mediúnica. Não, aí você tem que ir. Nesses casos, tem que ir, porque as conexões com os espíritos comunicantes se dão antes da reunião. E aí, se você não vai, você acaba ficando com essa companhia. E eu poderia encher todos os dedos da minha mão, dos meus pés e mais um monte de dedos, para poder dizer para vocês de casos que eu conheço de pessoas que foram se arrastando para a mediúnica por conta dessas questões, que não é uma doença crônica, não é crônica, é uma coisa assim, olha, é uma dor de cabeça que parece que vai abrir o tampo da minha cabeça fora. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Vá, que às vezes a entidade tem uma vinculação, teve um atropelamento, teve alguma coisa aí, e deixa alguns resíduos no médium antes da reunião. Aí vai para a reunião, atende e se desembaraça. Agora veja o médium que não é espírita, que é ostensivo e que não tem essa mediúnica para destampar o psiquismo dela. Fala, Romilda.
Houve uma ocasião em que, na hora de eu ir para a reunião, eu com aqueles pequenos, né, lá em casa, aqueles 7, e o Renato estava fora de Resende, a trabalho, ele disse assim, você vai para a reunião? Você vai deixar esse povo aí, essas crianças em casa? Nós vamos nos ocupar deles. Pode deixar. Eu me ocupo. Eu falei assim, então se ocupa porque eu estou indo. E fique. Meu pai não era bem assim espírita, mas meu pai participava de um grupo mediúnico, se é que eu posso dizer, quando jovem. E ele conta umas histórias incríveis desse grupo que ele tinha. Ninguém nem sabia nem o que era Allan Kardec, mas era um grupo de mediunidade que tinha. E ele dizia, toda vez que eu ia para o centro, o carro quebrava. Toda vez. Quando o carro não quebrava, chegava a visita. Quebrava, chegava a visita. Aí, quando foi um dia, ele estava saindo, o carro quebrou. Aí ele disse, pois então eu vou a pé. Aí ele fechou o carro e foi a pé, porque Macapá, em 1950, minha filha, não tinha nem carro na rua. Aí ele foi a pé, não tinha outra alternativa. Não pôde chamar um Uber, né? Aí foi a pé. Aí ele disse, rapaz, depois do dia que eu fui a pé, nunca mais eu tive esse tipo de problema. Aí pararam de perturbar, porque que a pé eu ia, largaram de mão. Vamos para frente! Além dos fingidos, existem os pseudo-sábios. Esses são muito perigosos, são os mais perigosos, porque eles chegam e falam coisas boas. Esse é o problema do espírito pseudo-sábio. Ele dá bom conselho, ele orienta, ele diz coisas positivas, até cura. Ele até cura uma pessoa. No livro dos médiuns, Allan Kardec diz o seguinte, os maus espíritos podem fazer o bem, mas os bons espíritos não fazem o mal. Deu para compreender? Os maus podem fazer o bem, mas os bons não fazem o mal. E eles são super perigosos, porque o grupo se fascina facinho com um pseudo-sábio. Ele entra, passa uma informação, dá várias mensagens bastante coerentes, o grupo vai embarcando, quando vê, está todo mundo dentro de uma prática bastante exótica, com um monte de conceitos bem distantes do espiritismo. Eu trouxe um slide aqui que eu já até mostrei quando eu vim aqui em março do ano passado. Eu vou só passar porque eu já falei disso, não vou falar de novo. Que são os espíritos que se comunicam. Quem são os espíritos sofredores que se comunicam? São eles, os que estão doentes, os espíritos alienados, isso aqui é do livro Diálogo com as Sombras. A vítima magoada, porque a vítima que não está magoada não é sofredora, mas a vítima magoada é sofredora. O sacerdote desiludido. Também o espírita fracassado, isso existe. Também, esse espírita fracassado é o que sofre da síndrome de Nicodemos, tá? Os mistificadores, os obsessores odiosos, os obsessores por afinidade, os que não são odiosos, os animalizados, entidades em formas animalescas que aparecem nas mediúnicas, o mago. Nosso querido Hermínio de Miranda trata de cada um desses na sua obra. O mago, o planejador do mal. O mago, ele sabe os passes, as energias, como perturbar. Ele tem habilidades magnéticas. Já o planejador é o inteligente, que faz as urdiduras de como que ele vai destruir uma instituição, uma pessoa. É o planejador do mal. Também o obsessor líder, que comanda uma falange. Também se manifestam outras entidades. Aqui eu trouxe só, de maneira geral, o pensamento que o Hermínio de Miranda coloca. Mas existe um tipo de manifestação que também acontece muito mais frequentemente nas reuniões de educação da mediunidade, chamada manifestação anímica, que é quando
o próprio espírito dá a comunicação pelo próprio corpo. Ele acessa as histórias do passado. Digamos que Cláudia Mônica, no passado, teve uma encarnação que ela morreu na guerra. E ela dá a comunicação na guerra, dizendo que ela está na guerra, que ela está vivendo essas histórias, que está no meio do... Aí você pensa que é um espírito, mas na verdade não é uma entidade, não é mediúnico, é ela que está dando passividade dela mesma. E aí isso leva a uma pergunta: o que fazer quando tem uma manifestação anímica? O que é que a gente faz? Trata do mesmo jeito. Você não deve dizer assim: olha, Fernanda, animismo, Fernanda, abre o olho. Não é isso que a gente faz. Se a comunicação é anímica, trata do mesmo jeito. E como é que eu vou saber se a manifestação é anímica? A repetição, exatamente. A repetição do mesmo fenômeno, porque quando é mediúnico, hoje é uma pessoa atropelada, amanhã é um que morreu afogado, no outro dia é um que morreu, foi sepultado vivo, no outro dia é um cara que está no hospital. Bem razoável que seja a mediunidade. Mas se toda semana a manifestação é o cara que estava na guerra, que estava na guerra, que estava na guerra, que estava na guerra, aí você diz, é anímico. Animismo não é mistificação, animismo é fenômeno legítimo de alteração, estado alterado de consciência. A mistificação é a mentira, no caso, o animismo não é mentira, é o médium se ensaiando para as suas comunicações. Quando a gente se torna mais habilidoso, nós vamos automaticamente nos libertando disso. Fala, Lucas. Se tem alguma dica para saber... Que nem essa, só que para o pseudo sábio. Não, o médium não sabe. O médium pensa que é medium, até porque ele está envolvido, né? É o dirigente que precisa cuidar disso. André Luiz fala sobre a questão do sexo no atendimento das entidades. Eu já passei por muito apuro com relação a isso. Porque você vai atender, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Aí você diz, venha meu irmão, aí eu sou uma mulher, fale. A questão do animismo. O animismo. A repetição. Se o médium precisa ser atendido como qualquer espírito, a repetição seria aquele caso de 2, 3 vezes que o dialogador não conseguiu solucionar a situação dele. Por isso ficou repetindo. E é difícil solucionar, porque como é um problema do médium, ele vai repetir mesmo. Mas o que você quer que eu faça? Trate como trata o outro. Porque, o que é um animismo? É um vaso que está sujo por dentro. Então você vai lavando, a água suja vai saindo até limpar para que a comunicação mediúnica venha. Enquanto eu tenho um problema de que eu tive um filho raptado na encarnação passada, este nó, ele é tão pesado. Fale, Lucas, tu está bem? Aí, esse nó é tão pesado do passado que ele não consegue pensar em coisa do outro. Esse problema é muito grave em mim. Então, ela precisa falar, e o doutrinador falar, para que aquele fenômeno vá amanhecendo no tempo e depois... Se fosse um espírito, aconteceria a mesma coisa? Do espírito vir várias vezes, falando... Pode ser também. Só que eu tenho outros tipos de comunicação junto com essa. O mesmo médium, ele dá as comunicações sobre esse cara que estava lá, sei lá, na guerra. Mas tem outras comunicações, então eu presumo que pode ter animismo numas e mediúnico nas outras. E a gente vai trabalhando. Aí a tendência é que, na medida que esse médium vai sendo esclarecido, ele vai intimamente descobrindo que esse nó é dele. Aí ele vai se convencendo que aquilo está no passado. E a tendência é que as manifestações anímicas, elas reduzam no tempo. Aí tem que ter paciência, não tem jeito. É que eu pensava que conseguisse logo, assim, 2, 3 sessões, igual acontece com os espíritos. É porque os espíritos que vêm para a mediúnica já está molinho, o dentinho já está molinho. Entendi. Por isso que eles vêm 1, 2, 3 vezes e já resolve. Já o animismo
é meu e eu posso não estar molinho. Pode ser aquele dentinho durinho que a gente está querendo arrancar e ele não cai. Bom? Oi. Sim, tá lá. Sobre o sexo. Aí você vai falar com a entidade. Uma vez eu tive uma manifestação. Eu morava num pensionato quando era estudante. E a moça que tomava conta do pensionato teve uma manifestação mediúnica terrível. Se bater e tal, o povo segurando. Ela era magrinha, 4 homens tentando segurar, não conseguia segurar a Dona Rosa. Aí, chama ela, chama ele. Aí lá eu desci. O que houve aqui? E estava lá no chão, esbravejando. Aí me abaixei, disse, olha, são 11 horas da noite. Está todo mundo querendo dormir. Por que não vem outro horário para a gente conversar? Não precisa você vir agora. Agora a gente quer dormir, todo mundo aqui estuda. Eu me comprometo o seguinte com você. Se você vier amanhã, a gente conversa e a gente acerta isso aí. Eu venho amanhã para a gente conversar, se você quiser. Tem um pessoal aqui com você, tal. Aí comecei a conversar com a entidade. Aí ele disse, o gayzinho passando mal no cabelo de homem. Porque era um homem na Dona Rosa, e eu já passo a mão no cabelo dela. Não, amanhã, quando você vier... Desculpa. Mas assim, a gente não sabe se é um espírito que se entende como homem ou se entende como mulher, para se manifestar. Aí você tem que ter um pouquinho de habilidade. Então, você não diga assim, venha meu irmão... Você vai fugindo pelos neutros. Nós estamos aqui à sua disposição. O que é que traz você aqui? E presta atenção. Você tem que ficar bastante atento para ver se ele não solta uma dica, se é homem ou mulher. Oi? Aí, pá. Então, o André Luiz comenta isso lá, para que você melhore a empatia, preste atenção para descobrir em qual sexo esse espírito se expressa, para você atendê-lo melhor. Tá bom? E, evidentemente, atentar para a presença dos mentores. Os mentores costumam se manifestar ou no começo da reunião ou mais provavelmente no final. Muito mais no final do que no começo, que é quando eles se apresentam. E entre eles existe uma categoria específica, que são os mentores religiosos, que vêm recolher os outros que estão ligados a eles do passado. Porque não é porque tem um religioso que se manifesta, é uma entidade perturbada. Eu posso ter muitas freiras, muitos padres, muitos frades, muitos bispos, muito tudo, que é o que vem acolher. E é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de recurso, não é? No livro Obreiros da Vida Eterna, quem faz o discurso nas trevas é um padre que vai junto com eles. É ele que é o pregador. Né? Oi? No animismo. É isso. O médium, ele deve ser avisado? Você pode avisá-lo, mas é importante que isso não seja de forma negativa, exposto, não é? Porque o importante é que você diz, gente, no grupo de educação da mediunidade, isso é plenamente tranquilo, ninguém se sinta incomodado, isso faz parte. Nós vamos entrar em estado alterado de consciência, alguns de nós vamos falar dos nossos passados, ninguém precisa ficar incomodado com isso. Você já dá uma rezada de cartilha antes, para que as pessoas não se sintam incomodadas caso aconteça. E caso isso ocorra, a gente conversa em separado, mas nunca olhando como uma coisa negativa. Elahá. De novo. Esse microfone está muito alto, hein? Nós temos a questão dos mentores, correto? Temos os mentores. Nós tivemos a divulgação, a informação, que o mentor do Chico, por exemplo, reencarnou. Não sei se é verdade ou não. Sim, tá. Quando tem essa questão do mentor, quando ele reencarna, por exemplo, nós temos
como indicação de mentor da nossa casa, Emmanuel. Uhum. E ele reencarnou. Ele continua mentor da casa? Ou é passada essa mentoria? Bom, primeiro ponto. A doutrina espírita se baseia num princípio chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Se um médium só fala, é uma opinião. Se 2 médiuns falam, é opinião de 2. Como é que Kardec conseguia manter a universalidade dos ensinos dos espíritos? Usando um instrumento chamado Revista Espírita. Ele publicava um artigo na revista e esperava o rebote. Ele jogava aquele artigo, aí começava a vir carta da Alemanha, carta da Holanda, carta da França, da Itália, da Inglaterra, dizendo, aqui também teve um espírito que se manifestou falando a mesma coisa. Então, aí ele, houve concordância, vai para a obra básica. Houve discordância, encosta. Então, era assim que ele filtrava. Como é que ele conseguia? Pela Revista Espírita. Essa foi a grande sacada dele. Então, era ali que ele separava. Por isso, tem muita coisa na Revista Espírita que não aparece na obra básica, não concordou, não convergiu. Se não converge, não tem. Então, essas opiniões, fulano reencarnou, fulano é reencarnação de não sei quem, eu ouço tanta coisa, que fulano é reencarnação de não sei quem mais, tal. Mas opinião, olha, de opinião e opinião eu estou cheio. Oi? Não faz diferença nenhuma, mas muito bem, vamos dizer que, vamos admitir que sim, que isso é verdade, reencarnou, tudo beleza. Tá, e daí? Porque existem falanges espirituais. Quando um vem, e a falange o que faz? Porque, quando Jesus veio, alguém ficou lá, administrando, isso é normal das coisas. Porque um espírito vem, mas há uma equipe espiritual que colabora com ele. Então, na verdade, as falanges respondem por essas questões. Item 256 do Livro dos Médiuns, quando diz que, sob um mesmo nome, uma falange pode se manifestar. Ok? Eu nem queria esta. Eu nem queria esta. É porque eu queria uma outra que está depois. Bom, identidade dos espíritos. Rapidamente, para a gente pegar a próxima, que a próxima é que mais me interessa. Identidade dos espíritos. Tomar muito cuidado com as mistificações que eles procuram fingir, tá? E como saber se o espírito é um espírito mais elevado. A linguagem é sempre digna, clara, concisa e de palavras exatas. Espírito muito prolixo, desconfie. Começou a escrever muito, falar coisa que não leva a lado nenhum, desconfie. Inteligência não é sinal de... Isso aqui é do livro dos Médiuns, 256, o item. Inteligência não é sinal de elevação. Eles não lisonjeiam a equipe. Se começar a elogiar muito, desconfie. Eles não marcam data. Toda data marcada tem indício de mistificação. Item 267, parágrafo 8º. Tá? Cuidado, esse aqui é 267, na verdade. Não fazem prescrições meticulosas. Isso aqui tem que ser assim, a casa tem que abrir tal horário, fechar tal horário. Começou a interferir muito no funcionamento da casa, desconfie desse mentor. Eles só falam o que sabem e eles não falam mal de ninguém. Mentor que vai para a reunião mediúnica, olha, tem fulano, tem que afastar, porque ele anda... Não é mentor. Mentor não revela a parte negativa de ninguém. Mentor não divide. Não incita ódio. Não cria cisânia. Dividiu, não é mentor. Não expressam predileção por ninguém. Mentores trabalham com as pessoas que têm. E um bom espírito não induz ao mal, o que não quer dizer que o mal não possa induzir ao bem. Ok? E também, eles possuem humor fino. Dentro das suas falas, podem ter traços de humor, mas o humor dele é um humor bem colocado. Isso faz parte. Agora, aquele humor baixo não é de espírito superior. Eu botei o ponto no lugar errado, né? Eu quero passar, que eu quero mostrar a última. Já?
Já? Espíritos que se manifestam como criança podem ser mistificadores, que é uma condição, pode ser espíritos que estão nesta condição exatamente por conta do clamor dos pais, que fazem com que eles se sintam assim incomodados, mas o típico é que essas entidades elas não tenham o hábito de se manifestar porque estão protegidas, né? Aí, depende, é um mistificador ou é uma criança real? Conversa com ela como o espírito que é, porque assim, se o espírito é muito novinho, desencarnou bebê, ele volta à condição de adulto. Quem tem mais tendência de ficar como criança são os mais grandinhos, que já têm o condicionamento psicológico. Então, uma criança de 9, 10, 11 anos tem mais chance de se comunicar como criança. Um bebê de 4 meses, ele não vai se comunicar. Um bebê de 2 aninhos não vai se comunicar. Ele mais rapidamente volta porque ele tem mais conexões com a condição de adulto do que como criança. Aí conversa normal, sem dizer, ô, time, coisinha tão bonitinha. Quer um pirulitinho? Não, conversa normal. Disse, olha, nós estamos aqui, tem um pessoal que vai conduzir você e tal. Porque ele é um adulto, só que ele está dentro de um condicionamento de criança. Conversa com ele como adulto. Último, os alertas. Antes da tarefa, chegar cedo, para não chegar esbaforido e desintonizado, desparafusado, chegue cedo, diminua a sua agenda para poder chegar num horário conveniente e, ao chegar, recolha-se. Não adianta você chegar cedo e ficar... Viu aquela bola que foi cruzada na cabeça, ali na grande área? Cruzou, aquilo foi um gol maravilhoso. Que foi um gol, porque ele é muito habilidoso, né? Então não adianta eu chegar cedo e ficar, não é, discutindo política, discutindo outras coisas antes do horário. Então a gente chega cedo e se recolhe. Tá bom? E, tanto quanto possível, leituras. Fazendo uma leitura, se harmonizando, sem ter muita aflição com a reunião. Mantenha tranquilidade. Você precisa estar bem sintonizado para fazer o trabalho. Tem que ver, isso é André Luiz que fala, você tem que ver a reunião como um pronto-socorro. A reunião, você vai receber paciente para fazer sutura, cara quebrado, atropelado, você vai começar o seu expediente lá, o seu plantão no pronto-socorro, e vai começar a chegar gente, e você tem que estar calmo, senão você não consegue atender as pessoas, tá bem? Alimentação, se você não comer nada, faz mal, pode ter um... A grande questão, na verdade, é você não comer demais. O ideal é você não sentir que tem estômago. Se você sentir que tem porque está vazio, ou sentir que tem porque está cheio, está errado. O ideal é não tenho estômago. A gente vai meio tanque para a reunião. E vai comer coisas que sejam de fácil digestão. Você vai dizer assim, o que há? Então é só vegetais. Não é só vegetais, porque... Tem pessoas que dizem, vou comer só fruta para ir para a reunião. Comi uma bandinha de uma jaca e fui. Quer dizer, não é a solução. É só uma saladinha. Eu fiz uma saladinha de pepino com cebola e vim. Então, não é isso. É alimentação que seja frugal, que você come e que aquilo não te dá desconforto. Uma coisa leve. Se comer demais, médium vomita, eu já vi médium vomitar em reunião. Se ele comia carne, como é que você faz? Você come carne? Terezinha, eu como franguinho, e quando eu morrer, o franguinho come. Hoje eu como a carne, quando eu morrer, os bichinhos comem. André Luiz, vá para o pronto-socorro e dê o melhor de si. O melhor de si. Esteja para dar o melhor. E diz André Luiz, atenda todo mundo pensando, são meus parentes.
Eu vou atender meus parentes. Inclusive, André Luiz não fala, são seus filhos, que eu posso não gostar do meu filho. É seu pai, é sua mãe. São seus parentes, para você poder fazer esse tipo de atendimento melhor. E eu menti para vocês, disse que era só uma. Tem uma outra que é para depois da tarefa. Eu não posso deixar de falar dessa. Muito importante. Vamos lá. Na tarefa, ouvir primeiro. Deixa o Espírito falar. Ouça primeiro. Ouça, deixa ele esvaziar, depois você fala. Não se antecipar. Não, já entendi, morreu atropelado, já entendi. Peraí, deixa ele falar. Porque ele precisa falar, precisa fazer sua catarse. Outra recomendação, não chame o médium pelo nome. Se você chamar, desconecta. Se você disser, fulano, não era a Cláudia, era outra pessoa. Fulana, o ser humano pode desconectar. Então, para que você não faça isso, não chame. Não chame. O médium, chamado pelo nome, pode desconectar. Dialogador impedido. Existe, não tem juiz impedido? Quando é que o juiz está impedido? Quando ele está envolvido na causa. E tem dialogador envolvido? Tem impedido? Tem. Digamos que eu sou um dialogador, que eu tive uma história de abuso quando criança. Digamos que eu fui abusado, isso é um trauma para mim terrível. A IPAN se manifesta um abusador. Eu não tenho recurso para atender. Eu tenho dificuldade para... Aí eu digo, alguém pode atender? Eu não... Haverá situações, isso não é muito comum, mas haverá situações em que você pode dizer, eu não dou conta de lidar com isso aí não, tá? Outra pessoa pode me substituir? E o outro vai lá e faz. Grávidas. Gravidez não é doença. Se a mulher se sentir confortável na gravidez, ela pode participar da reunião mediúnica. Não há na obra doutrinária nenhuma vedação a isto. Mas se ela não se sente bem, se ela está num processo de desconforto com a gravidez, não vá. Não vá. É uma questão de bom senso. Se ela estiver sentindo bem, não, mas é porque a entidade vai se manifestar, vai perturbar a criança. Não existe na obra doutrinária nada nesse sentido. Nunca se teve. Na educação mediúnica, depende se ela se sente mal. Se ela não se sente mal, se ela sentir desconforto, aí tudo bem. Não sentiu, pode seguir com a gestação na mesa. Comunicações simultâneas. Eu não entendi. Ali, quando você falou, dialogador impedido, eu poderia, por exemplo, que um parente meu, que eu conheço, conhece o drama dele. Eu me afasto, nem como médium. Você está dizendo que um parente se manifestou na reunião mediúnica. Aí, o parente está sendo tratado. Ah, sim, entendi. É uma questão de... depende, né? Às vezes você tem um filho envolvido com droga, e você é o pai, e você quer muito ajudar. E aí se manifesta a entidade que influencia seu filho. Se você conseguir conversar com essa entidade, não há nenhuma vedação para isso. O problema é que você tem que estar bem tranquilo para conversar, né? Quando a gente conversa com obsessores de familiares, diz assim, eu quero dizer para você que eu aceito você como meu filho também. Eu quero você. Você não quer ser meu neto? Você não quer ser meu filho? Mas tem que ser sincero, não pode ser mentiroso. Porque é a chance que você tem de libertar seu filho. Você não quer ser meu neto? Reencarna como filho dele. Eu vou ser seu avô, eu vou te dar todo o apoio. Eu vou acabar com eles e eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Agora, não dá para você querer conversar se você não tem estrutura para isso. E se você disser, é você que é o perturbador do meu filho? É você que está desgraçando o meu filho? É você? Eu estava doido para conversar com você, para dizer para você que você é um irresponsável também. Aí não adianta. Aí, eu já vi reunião mediúnica em que
Já vi o cara na reunião dizendo, olha, o obsessor seu está aqui, porque você fez não sei o que tem e tal. Aí, o doutrinador doutrinando e o médium na mesa aqui. Aí ele disse assim, ela me fez mal, porque eu não sei o que tem e tal. Aí disse, peça perdão a ele, aproveite a oportunidade. Ela disse, eu não vou pedir perdão a ele. Eu não vou pedir. Disse, mas é a chance que você tem. Está vendo como ela é? Disse, não vou dar. Ela não deu perdão ao cara. É uma burrice, né? Uma oportunidade maravilhosa. Não deu. Comunicações simultâneas. Sabe o que é a comunicação simultânea? É mais de uma comunicação ao mesmo tempo na reunião. Então, livro Desobsessão de André Luiz, capítulo 39. Não se deve ter mais de duas. Se não pode ter mais de duas, não, a reunião está acontecendo aqui. Aí tem uma manifestação acontecendo ali na ponta da mesa e tem uma outra bem aqui. Aí tem um doutrinador aqui e tem um doutrinador lá. O que o André Luiz diz? Que, a depender da harmonia da reunião, você possa permitir até duas, desde que não perturbe a harmonia da reunião. Minha experiência pessoal, se eu tenho uma reunião de educação da mediunidade, as duas comunicações elas podem acontecer, porque eu estou conversando com um aqui, outro está conversando com ele lá, os grupos são grandes, geralmente o grupo de educação da mediunidade é um grupo maior, tem 12, às vezes tem 15 pessoas, e aí você trabalha com duas comunicações simultâneas. Quando vai para um grupo de desobsessão, que é um grupo pequeno, às vezes tem 4, 5, 6 pessoas, e que você precisa da concentração de todo mundo numa mesma direção, de repente não vale a pena uma comunicação simultânea, para que o grupo tenha mais foco e não haja perturbação nessa fala dos espíritos. Fala. Existe a quantidade máxima que um médium pode ter de psicofonia numa mesma reunião? Esse número, ele é um número que é empírico, a gente não tem isso dito assim, olha, não pode que a partir daí o fluido do médium vai embora, mas fala-se de 2, 3 comunicações para a reunião como sendo o típico para. Mas isso não é uma regra assim, o cara deu 4, vai para o inferno por isso. Não, aconteceu. Eu participei já de um grupo, tinha moça, ela só dava 2 comunicações, depois da segunda ela não dava, ela disse, não dou a terceira. São só 2 e eu só dou 2 comunicações. A bicha era jogo duro. Mas já conheci outros médicos que davam 3 até 4 comunicações no mesmo grupo. Não há uma regra absoluta. Agora, eu já tive uma reunião em que o médium só dava uma comunicação. Ele passava a noite inteira desdobrado, jogado em cima da mesa, e a gente atendendo todo mundo. Quando era no finalzinho da reunião, ele acordava. E quando ele acordava, meu amigo, a entidade que vinha com ele era da pá virada. Nossa, dali para frente era só ele. Eram monstros, urravam, dificilmente falavam. E aí cada vez ele dizia, olha, essa que eu trouxe dessa vez estava dentro de uma furna, coberto de formiga. Eles fizeram eu descer até lá no final e eu trouxe ele lá de baixo. Aí outra vez, olha, dessa vez era uma entidade presa dentro de uma cela. Ela estava dentro de uma gruta de pedra acorrentada. E eles abriram a cela e eu trouxe a entidade. Alguns falavam, outros não falavam. Eram assim, comunicações bem difíceis. Só dava uma. É a qualidade do grupo, exato, do grupo. Você tem que sentir como é que a dinâmica do grupo está acontecendo. Próxima. Leitura de nomes. Lê ou não lê nomes antes de começar a reunião? A leitura de nomes ela é típica nas reuniões de atendimento espiritual. São os nomes das pessoas em tratamento. E por que lê? Os espíritos não sabem quem está. É para o médium sentir com quem conecta. Porque depois ele diz, essa entidade que se manifestou é do caderno. Lê aí, é esse nome aí, ó.
essa entidade que a gente atendeu, que tem essa coisa assim, 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 é desse aí, dessa pessoa aí. Por quê? Porque na hora que fala o nome da pessoa, o médium sente um trem. Aí é porque há uma conexão. Tá bom? Importantíssimo ter um secretário na reunião. O que o secretário faz? Anota, ele não deve ser médium ostensivo, anota a síntese das manifestações. Entidade se manifestou por fulano, era uma entidade que foi atropelada, que estava perdida. Aí depois, por fulano de tal, porque depois que isso estiver anotado, a gente faz a avaliação. Aí na avaliação lê os casos e diz, o que era isso, o que era aquilo, e aí todo mundo aprende. Fala. O secretário pode ser substituído por uma gravação? Não acho que é bom, porque quando termina a reunião, a gente lê. Quais foram as comunicações que teve? Olha, hoje teve 8 comunicações, fulano deu uma comunicação primeiro disso, uma segunda disso, aí você relê e o grupo debate os casos. Aí o médium, vidente, diz, nessa hora eu vi tal coisa. Ah, essa entidade que você estava atendendo, ele era um suicida. Ele estava, inclusive, nessa condição. Aí o médium complementa, todo mundo aprende, enriquece o aprendizado do grupo, ali, naquele momento final de avaliação, que demora uns 5, 10 minutos. Aí, se for uma gravação, não dá para a gente ouvir depois o que for. Sobre gravação, a gente grava mentor e não divulga. A gente grava mentor para depois, se for o caso, de gravar. Na Casa Espírita que eu participo em Curitiba, as manifestações do mentor do final da reunião são gravadas, de desobsessão, são gravadas. Aí, as que são consideradas de uma qualidade satisfatória, elas são digitadas, e na reunião pública, elas são lidas. Mensagem recebida no dia tal, na reunião mediúnica, não sei o quê. Aí, são avisos de caráter geral. Nós estamos com vocês, não se atemorizem diante essas mensagens que não são assim, fulano de tal, vai precisar casar com não sei quem, não é isso. Mas são mensagens encorajadoras que a gente lê em público antes da palestra começar. Gente, eu tenho a mais triste das notícias para vocês. Acabou. A melhor das notícias, na verdade. Hã? Não, eu não botei. Aí só em 2029. E aí a gente volta para fazer. Ah, é? Sei. Gente, o nosso tempo esgotou faz meia hora. Eu preciso voltar para o Rio para poder voltar para casa. Quero agradecer vocês pela atenção de todo mundo e dizer que nós estamos à disposição de todos, né, através do celular, no que a gente puder atender. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. A gente agradece muito a sua presença, esse momento maravilhoso, né? Foram 2 dias, assim, maravilhosos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E eu vou pedir para a Estael fazer a nossa prece final. E agradecer também a nossa pianista maravilhosa. Ontem, quando Elahá estava dando a palestra dele, à noite, que foi maravilhosa, eu não parava de pensar nessa página. Hoje de manhã acordei e fui direto na estante, peguei o livro e trouxe. Aí quando foi agora, o Cássio falou, Estael, você fecha pra gente? E eu falei, então tem um porquê. Somos espíritas, né? Então, é um texto do Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, e está no Médico Interno. E diz assim: por que a oração
é possuidora de recursos indefiníveis, canalizados para aquele que a utiliza. Exatamente porque vincula a criatura ao Criador através de ondas vibratórias de alto potencial, concedendo àquele que ora as convenientes respostas aos apelos dirigidos. A mente de Deus cria sem cessar, e a mente humana, por sua vez, é co-criadora, preservando ou torpedeando as células da organização física, tanto quanto os delicados equipamentos psíquicos. A saúde, desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta das ondas mentais elaboradas e mantidas. Sendo cada célula portadora de uma consciência individual, ela vibra ao ritmo da consciência do ser, que lhe oferece as energias que lhe dão vida ou lhe produzem desarmonia. Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimularás o teu médico interior a preservar-te a saúde, para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Então, que Jesus possa nesse momento nos abençoar, em agradecimento a esses momentos tão importantes na nossa vida, na nossa casa, agradecendo a todas as casas espíritas aqui representadas, nessa união do movimento espírita, que graças a Deus, Volta Redonda está conquistando passo a passo. Que Jesus possa abençoar, além de nós que estamos aqui, aqueles aos quais amamos, para que essas energias também vibrem no ser e que nós possamos, através do nosso pensamento, do nosso padrão de pensamento, curar as nossas células. E que Deus possa estar conosco, nos abençoando e abençoando muito ao Elahá, que está fazendo esse trabalho da comunicação espírita nas cidades, por todo o Brasil, fora do Brasil. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada a todos.